Olá. Bom, vou contar a história de quando eu fui pedido em casamento. Bom, tudo começou quando eu tirei férias do trabalho. Geralmente, quando eu tiro férias do trabalho, eu gosto de viajar, tirar uns dias para viajar e uns dias, uns 3, 4 dias para ficar em casa sem fazer nada, para me recuperar e voltar ao trabalho. Tinha planejado, fizemos uma viagem em casal, e eu e até meu então namorado, uma viagem nós dois, e eu emendei essa viagem com uma viagem que eu fiz só com amigos meus, pro meio da floresta amazônica, uma coisa meio alternativa e tal, e foi super bacana. E quando eu voltei, eu tava ali ansioso por esses dias também de não fazer nada e me recuperar para voltar ao trabalho. No que eu voltei, era próximo do Dia dos Namorados, o namorado na época falou: comprei uma viagem pra gente de presente, a gente vai emendar essa sua viagem da Amazônia, a gente já vai pra Ilhabela, a gente gosta muito de mar, mas tava frio, tava meio chuvoso, tal, não entendi muito bem, pra Ilhabela. Só que assim, eu fiquei super decepcionado porque eu queria esses dias de não fazer nada e ele sabe que isso é importante pra mim. E virou aquela questão, ok, né, vamos, mas não quero, e fiquei relutando e bastante tempo falando que não queria e tal. E eu vi que ele ficou bastante nervoso com isso, o que não é muito do feitio dele. E levei até pra terapia falando que ele não me ouve, não sei o que tá acontecendo, que ele não ouve o que eu quero, o que eu gosto, e blá blá blá. Enfim, mas fui pra essa viagem meio emburrado, mas fomos. Chegou lá nessa viagem, tava frio, chuvoso e tal, mas era temporada de baleias, então as baleias passavam, eu adoro animais do mar. Falei, bom, pelo menos pensou nisso e tal, que bacana. E era um lugar incrível, tipo uma cabana no meio de umas rochas com vista pro mar, um lugar assim maravilhoso, lindo tal, com uma puta vista. E assim fizemos. Estávamos na viagem, eu queria ficar lá naquele lugar, curtindo a vista, vendo as baleias e tal, não sei o que. Um belo dia ele acordou e falou: a gente vai fazer um passeio de barco. Eu adoro barco, adoro andar de barco. Falei, não, beleza, vamos. Só que aí começou a chover muito. E vamos ter que mudar os planos e tal. E a intenção dele era fazer um pedido de casamento para mim no barco. Só que aí começou a chover, começou aquela coisa e acabou não rolando. E ele falando, beleza, então vamos num restaurante que eu vi que parece ser muito bom, que é do outro lado da ilha. E a Ilhabela é aquilo que é uma estradinha só para rodar a ilha toda, enfim. Era bem longe do restaurante. Eu, nossa, mas por que tão longe? Ele, eu ouvi falar que é um restaurante muito bom. Então eu falei, ok. E aí ele se arrumou todo, eu coloquei um moletom, uma roupa super confortável assim. E ele, mas você vai assim? Você não quer colocar uma roupa melhor? E aí eu já fiquei, deu aquela red flag de tipo, já me trouxe tipo para uma viagem que eu falei que não queria fazer nesse momento. E agora julgando o que eu visto e tal, e fiquei assim do tipo, não é do feitio dele, que é isso e tal. Mas falei, ok. Antes disso, ele tava me apressando para me arrumar, e eu detesto que me apressem. E eu estava no banho, tomei meu banho com toda calma e não sei o que, olhando lá, a baleia passando, e ele toda hora me apressando, vamos, vamos, vamos. Por quê? Porque ele tinha contratado umas pessoas para arrumar e fazer toda a decoração do lugar que a gente estava, fotógrafo, gente para filmar e não sei o quê. E eu assim, sem saber de nada, saí do lugar, encontrei inclusive essas pessoas, eles ficaram super sem graça, mas eu nem percebi, e fui conversar com eles, porque eu super de fazer amizade, assim, e ele é meio em pânico. Enfim, fomos pro tal restaurante, demorou uma eternidade para chegar, chegamos lá, começamos a comer, e o estoque celular dele era a família dele. E aí tinha acontecido uma questão de família, e ele saiu para atender e demorou um monte para voltar. O que eu pensei? Tô aqui, de boa, com meu moletom super confortável, aqui, nesse lugar bacana, vou pedir um vinho. E aí comecei lá, tomar um vinho, pedi a garrafa, tomei uma taça, 2 taças, ele não voltava. Na hora que eu vi, eu tava enchendo a cara, bêbado, e já tinha bebido uma garrafa inteira de vinho sozinho, sem comer direito e tal. E ele voltou super apressado, porque tava próximo do pôr do sol. E ele queria fazer o pedido no pôr do sol, tinha pensado em todo o cenário, ele é super planejado, aquela coisa assim, e eu mais let it go ali da coisa. E ele, não, precisamos ir embora e tal. Eu, não, vamos curtir. E bêbado, assim, não, levantando a taça, vamos curtir aqui, vamos ficar. Já tinha tomado umas 2 garrafas de vinho nisso. Vamos ficar aqui, tá ótimo, vamos pedir uma sobremesa. Ele pede sobremesa, vamos levar pra viagem, porque a gente vai curtir o pôr do sol de lá do lugar. E eu assim, não, é relutante. E aí ele me arrastando e tal, vamos. E eu via que ele assim, super nervoso, coitado, nada saiu como planejado. E aí a gente passou por um lugar super bonito, eu sempre falei, vamos parar e ver o pôr do sol daqui. Ele, não, vamos ver o pôr do sol do lugar que a gente tá.
E eu já tava assim, meu, falando como eu tenho que me vestir, me levando pra uma viagem que eu não queria, agora, tipo, dando de mandão pra cima de mim, não sei o quê. E eu, assim, super resistente. Só que o que aconteceu? Porque eu tava muito bêbado, eu comecei com uma crise de soluço. Comecei a soluçar um monte e querendo ir no banheiro. E eu paro o carro que eu preciso ir no banheiro. E ele não querendo parar porque precisava chegar lá a tempo do pôr do sol e não sei o quê. Chegamos no lugar depois de muito tempo. Só que nisso chegamos e eu saí correndo, abri a porta do carro e saí correndo bêbado, e era um lugar que tinha que descer uma ladeira, porque essa casa ficava bem numa rocha. Desci correndo a ladeira e tal, ele parou o carro em qualquer lugar e correndo atrás de mim para não estragar a surpresa, porque a ideia era chegar nós dois juntos e abrir. Eu já fui abaixando a calça porque eu precisava muito fazer xixi. Na hora que eu abro a porta, tá um monte de gente, tipo, tinha 2 pessoas, na verdade, com câmera, outro fotógrafo, a outra pessoa, tipo, os dois organizando as coisas e tirando fotos e filmando, e eu chegando com a calça arriada, com tudo para baixo, assim, tal, para fazer xixi, eu soluçando e olhando aquilo, eu, tipo, o que tá acontecendo? E nisso ele entra atrás de mim, todo suado, todo ofegante. E eu, o que tá acontecendo aqui? Eu nem bêbado, nem tinha caído a ficha. Me levaram para um lugar super arrumado. E aí ele pegou, começou a se declarar para mim, eu soluçando, olhando para aquelas pessoas assim, o que é isso? E eu peguei, e ele pegou, se ajoelhou, foi fazer o pedido. E eu bêbado, olhando para ele, levanta daí, o que você tá fazendo aí? Sai, para, levanta, o que é isso? E aí ele super emocionado e se declarando, e eu meio tipo, o que tá acontecendo aqui? Enfim, fez um pedido super bonito, num lugar super bonito, não foi exatamente como esperado, e eu estraguei boa parte disso tudo, né? Mas essa é a nossa história de pedido de casamento. Enfim, espero que gostem.